Lá vai o hacker para o ataque. Passa por um colaborador, passa por dois. Finta VPN e o antivírus grátis. Dá uma revenga na firewall. Olha, vai finalizar o ataque informático. Mas a Vodafone Business faz uma grande defesa. Agora a sua empresa pode ter a melhor defesa contra ataques informáticos. Com os seus equipamentos protegidos com o Trend Micro, a partir de 1,70€ por mês, o seu negócio pode tudo. Together we can. Vodafone Business. Antes, pelo contrário, com o Daniel Oliveira e com Francisco Mendes da Silva. Boa noite aos dois. Obrigada por estarem connosco. Daniel, começo por ti e começo pela questão das escutas. E o Procurador finalmente falou, mas para se queixar de que muitas vezes é mal interpretado. Pois, eu próprio tenho uma certa tendência, se calhar, para interpretar mal. Foi este Procurador-Geral da República que inventou estas averiguações preventivas que não servem para isto, não servem para este tipo de coisas e muito menos para serem públicas e comentadas, etc. Foi ele que resolveu utilizar a expressão absolutamente extraordinária, que é a prenda de Natal. Num tema em que, bem ou mal, ele é suspeito de alguma manipulação política, de alguma gestão política, não é manipulação, sobretudo por ter aberto uma averiguação semelhante a Pedro Nuno Santos, uma coisa que já tinha sido arquivada e que deu sempre a ideia que era só para dar uma ideia de empate durante a campanha, enquanto isto aconteceu tudo durante a campanha. Foi o Ministério Público que fez escutas e guardou escutas não validadas pelo Supremo, e foi o Ministério Público que pôs nos autos, não estas, mas outras escutas a António Costa que não se percebe muito bem o que é que lá estão a fazer e que a partir do momento que lá estivesse era evidente que iam ser públicas. E foi a antiga Procuradora-Geral da República que criou aquele parágrafo, que criou uma crise política, não interessa se António Costa a aproveitou ou não, criou as condições para aquela crise política. E é o Ministério Público que arrasta uma suspeita sobre um ex-primeiro-ministro há 2 anos, com nenhuma base que nos pareça razoável. E, portanto, terminando para ser telegráfico, eu acho que Amadeu Guerra não se tem que queixar de ninguém. Tem que se queixar de si próprio e queixar-se do Ministério Público. Eu não sei se ele é mal interpretado ou se não percebe o escrutínio que é suposto haver sobre o Ministério Público, ao qual ele não tem sabido dar resposta. Nós queixávamos da anterior Procuradora não falar. Eu agora às vezes penso que se calhar era melhor que Amadeu Guerra não falasse. Francisco, ficaste esclarecido com as declarações de hoje de Amadeu Guerra? Eu entendo que Amadeu Guerra foi de facto mal interpretado. Eu julgo que interpretei bem o que ele disse quando estava a falar de um presente. É um presente, enfim, para a opinião pública que vivia preocupada com a questão da Spinum Viva e da averiguação preliminar, ou lá como é que se chama essa nova figura do direito processual penal. O problema é que quem fala com ligeireza arrisca-se a ser objeto ou alvo de interpretações ligeiras e às vezes até maldosas, é verdade. E eu acho que foi isso que aconteceu, porque o Procurador-Geral da República não tem que se referir a investigações em curso como podendo dar lugar a presentes. Eu acho que isso é um problema, há um problema de falta de recato na gestão da justiça. Eu acho que a realização da justiça tem que ser rápida o mais possível. Mas mesmo quando não pode ser rápida, tem que ser objetiva, tem que ser solene, tem que ser sóbria. E quando não é para ser exteriorizada, tem que ser recatada. E o que nós temos visto é exatamente o contrário. É uma justiça lenta e espalhafatosa. E, portanto, quando não há nada para dizer de relevante sobre o decurso de um processo, mais vale não dizer nada, porque tudo o que vem, tudo que nessas condições vem cá para fora é sempre um presente envenenado. Vamos avançar para o debate. Principalmente para o Procurador-Geral da República, como se vê, aliás. Desculpa. Muito bem, vamos avançar para o debate desta noite entre António José Seguro e Gouveia Melo. Vamos ver, então, um resumo desse debate. O senhor tinha, do outro lado da governação, uma maioria absoluta que não precisava que o senhor se abstivesse no Orçamento de Estado. Mas precisava ao país? Que o senhor se abstivesse no Orçamento de Estado, que passou leis inconstitucionais.
que prejudicaram a população, que prejudicaram a população. Leis, está a ver. O Orçamento de Estado é uma lei. A lei, desculpe, que tem razão. Você não está preparado. Não, desculpe lá. Não é, Vamos concluir. O Orçamento de Estado é uma lei, não são várias leis. Está outra vez a atacar com o pormenorzito. Sabe quando eu estava a ouvir com atenção o que é que me parecia? A Catarina Martins. O senhor diz que é um candidato independente. Quem é que foi reunir com o líder do CDS à noite num bar de Lisboa? Foi o senhor. Quem é que foi almoçar num almoço secreto com o líder do Chega? O senhor. Quem é que escolheu como mandatário um ex-líder partidário do PSD? O senhor. CDS, Chega, PSD. Todos juntos. É isso que o senhor representa. Não, eu represento outro campo político também, que é o PS, e sabe muito bem que o senhor representa O senhor uma facção... representa o PS? Só um momento, António José Seguro. O senhor representa uma facção do PS, nem consegue fazer o pleno do PS. E daí a sua preocupação e esses ataques que me está a fazer a mim, que eu considero, a política habitual. É um líder nem-nem. Nem-nem. É um líder, desculpe, não é um líder nem-nem, é um candidato nem-nem. Porque é nem líder... Saiu-lhe a boca para a verdade, não é? Quando disse líder. Não. Muito bem. É um candidato que não é um líder, portanto, e também não é verdadeiramente Ô, Henrique. Daniel, Gouveia Melo conseguiu convencer o eleitorado de esquerda que não vota em seguro? Bem, este era o debate, deixa-me dizer primeiro de tudo que eu acho que este era o debate mais importante de António José Seguro, que venceu, na minha opinião, o debate com Luís Montenegro, e um dos mais importantes para Gouveia Melo. Eles disputam parte do mesmo eleitorado e essa parte pode ser a que faz a diferença de ir, sobretudo com Gouveia Melo, de ir à segunda volta ou não ir à segunda volta. Exato. Até porque pode-se começar a dar, quando se aproximar a campanha e as pessoas começarem a prestar mais atenção às sondagens, um voto útil para um ou para o outro, não tanto como candidato da esquerda, mas como o candidato que impede uma segunda volta entre Marcos Mendes e André Ventura, que é provavelmente, para o eleitorado de esquerda, o pior cenário possível. Henrique Gouveia Melo vai com vantagem, por isso é que eu dizia que este era o debate mais importante para Seguro e um dos mais importantes para Gouveia Melo. Eu esperava, no começo do debate, como toda a gente esperava, acho eu, que António José Seguro falasse da experiência e Henrique Gouveia Melo da independência, porque tem sido... Essa é a tónica. E, de facto, quase todo o debate isso aconteceu, mas o que eu achei surpreendente foi que, no princípio, e isso é que é marcante no debate, trocaram de papéis. Ou seja, Henrique Gouveia Melo veio com o Mário Soares, com a frase assassina de Mário Soares, e recordar que António José Seguro desistiu de fazer oposição quando havia uma maioria absoluta no tempo da Troika. Isto é um assunto importante, eu já vi aqui desvalorizar, é um assunto muito importante para o eleitorado a que eles iam dirigir, sobretudo o eleitorado com mais de 40 anos, que também é a maior parte do eleitorado de esquerda, e a maior parte do eleitorado do país. António José Seguro veio dizer que estava para lá dos partidos, até colou, como se viu aqui, Gouveia Melo aos partidos, além de trazer a questão do autoritarismo a propósito do Mondego e a incapacidade de negociar de Gouveia Melo. Ou seja, António José Seguro quis se apresentar como um homem de Estado e Henrique Gouveia Melo como um candidato para a esquerda em que a esquerda poderia votar. Eu defendi aqui e continuo a achar que a estratégia está certa, a estratégia de Gouveia Melo. Está certa porque há um eleitorado que ele já tem relativamente seguro, que é um eleitorado... Centro-direita? Cultural, não é um eleitorado de centro-direita e até de direita, que não é um eleitorado que vota por causa das ideias dele, acredita, gosta daquele perfil, nisso até aquela história de Mondego, em que eu acho que ele esteve mal, provavelmente até funciona a favor dele, é um eleitorado que não vota tanto pelas ideias de Gouveia Melo, que até são um bocado zigue-zagueantes, mas pela postura dele. Ele aqui tentou ir à esquerda. E depois há um eleitorado que ele precisa para chegar à segunda volta, sem a qual ele não chega à segunda volta, porque a direita está sobrelotada de candidatos. Certo. E de candidatos já com algum resultado. Não tem muito para ele. Ele sabe que aquela diferença que ele precisa é de esquerda, que é um eleitorado que está muito indeciso. Estou convencido que é um eleitorado que está mais indeciso, mais confuso, eu diria mesmo mais carente, para utilizar uma expressão. Mais carente. Não precisa, é um eleitorado neste momento relativamente fácil de apanhar se falar para ele. Ele falou? Falou. A questão é se há depois uma diferença que faz a diferença e não sei o que é que pesa. Eu geralmente acho que pesa menos do que nós julgamos. Que é a experiência, evidentemente, a capacidade, a performance, que evidentemente a de Seguro foi bastante melhor do que mas isso é natural que seja e isso será sempre. A questão é, eu diria que, se olharmos quem ganhou o debate, objetivamente foi o Seguro.
Se olharmos para o que interessa neste debate, Em termos de eficácia quem é que do conseguiu ir eleitorado. buscar o eleitorado que precisava. Seguro até pode ter ido buscar mais eleitorado indeciso de esquerda do que o Gouveia Mel. A questão não é essa. Se o Gouveia Mel conseguiu buscar a parte que lhe falta, ou começa a ir conseguir buscar a parte que lhe falta, para ser ele ir à segunda volta. Sendo que ainda por cima o eleitorado sabe, olhando para as sondagens, que é mais provável que vá Gouveia Mel à segunda volta do que... Portanto, o Gouveia Mel tem, digamos, a questão do voto útil mais a pesar para o seu lado. Portanto, precisa só desta pequena diferença e de falar para o eleitorado de esquerda. E desse ponto de vista, a parte do Mário Soares e a parte da Troika, que eu acho que muita gente despreza, para uma parte do eleitorado de esquerda, é a razão porque resiste a Seguro. Francisco, concordas com esta ideia, Daniel, que houve aqui uma troca de papéis? Bem, antes de mais, parece-me que Gouveia Mel conquistou o voto do Daniel. Não conquistou. Falou para a esquerda, conquistou a esquerda e pareceu mesmo um rol de razões para a esquerda do Daniel votar em Gouveia Mel. Não faço parte da esquerda carente. Deixa-me só dizer o seguinte, que para mim é muito importante. Eu acho que o Daniel desvaloriza uma coisa muito importante sob a capa da performance, ou da fraca performance de Gouveia Mel. Porque uma coisa é não se ter uma carreira política. E isso não impede que se recomende alguém para um cargo político, o facto de não ter carreira política. Outra coisa totalmente diferente é que aqui está, que é o facto de Gouveia Mel ser um autêntico e completo amador, sem nenhuma das qualidades principais que recomendam uma pessoa para um cargo de homem público. Não tem nem oratória, nem pensamento articulado, nem noções básicas de questões constitucionais, que foi apanhado naquela coisa das leis inconstitucionais, não tem noção, não tem uma vida pública, não tem uma vida de homem público. E depois tem uma coisa que eu acho que me, enfim, aborrece um bocadinho que o Daniel não valorize. Tem uma noção de liderança que é uma noção de liderança totalmente antidemocrática, como se viu hoje. Porque fala sempre da liderança como... Fala da sua experiência de liderança sempre relacionada com operações logísticas e operacionais. Fala da sua capacidade de liderança sempre no contexto da hierarquia militar e na sua capacidade de mando. E pior do que isso, falou sempre, se forem rever o debate, falou sempre da noção de liderança por contraste com aquilo que ele chamou, e cito, a politiquice habitual. E isso devo dizer que me causa arrepios. Causa-me arrepios, porque é uma pessoa que não está talhado, não está treinado, não está habituado à política democrática. Se calhar, eu concordo, é isso que os portugueses querem, se calhar é isso que o vai levar à segunda volta, se calhar é isso que o vai levar à vitória. Mas qualquer democrata tem que dizer aquilo que sente sobre isto. E aquilo que aconteceu hoje, e eu até devo dizer, não é o meu candidato, António José Seguro, como toda a gente sabe, agradeço-lhe que tenha sublinhado o contraste do que é um líder democrático com um líder que é instintivamente autoritário, como se viu hoje. Agradeço-lhe isso. E, portanto, eu também agradeceria ao eleitorado do PS que não se deixasse enganar. Porque eu percebo que o eleitorado do PS sinta tentado a votar em Gouveia Mel. Em primeiro lugar, por uma questão, por a exclusão de partes, porque olham para as sondagens e percebem daqueles que aparentemente podem vencer, ou passar à segunda volta, é o único que não está identificado claramente com um dos partidos da direita e, portanto, pode ser aquele que vai fazer o papel de candidato não da direita. Depois, porque deliberadamente Gouveia Mel anda de caça do voto do PS. Não só porque tem na estrutura de campanha muita da estrutura que normalmente faz as campanhas do PS, não é por acaso que José Sócrates o apoia, é porque muitos dos seus amigos estão na campanha. Depois, porque de todos os candidatos é aquele, se forem ver, que mais tem aproveitado a campanha para fazer comentários críticos à governação sobre matérias concretas, a unidade de combate à fraude do SNS, as prioridades, disse que o governo não tem qualquer noção mínima das prioridades para a defesa, disse que vetava as leis laborais só porque não estavam no programa do governo. Acho, no entanto, que poderá ter ido um bocadinho longe demais. Ao contrário do Daniel, eu acho que o eleitorado típico do PS não é o eleitorado de Daniel nem de Isabel Moreira, muito sinceramente, e principalmente a esta distância, e depois do PS de Costa ter feito
uma política que no essencial aceitou os fundamentos da política económica do governo de Pedro Passos Coelho. O eleitorado do PS não é burro, peço imensa desculpa, e percebe perfeitamente que António José Seguro teve que fazer aquilo que tinha que fazer. Não foi dar a mão à direita. António José Seguro declarou que se ia abster no Orçamento de Estado 3 meses depois do PS. Com maioria absoluta. Desculpa, Daniel, não interessa, a maioria absoluta é irrelevante para este caso. O PS chama a Troika, negocia o memorando de entendimento, perde as eleições e 3 meses depois do memorando de entendimento ia votar contra o primeiro orçamento que ia aplicar aquele memorando. Um eleitorado moderado de esquerda, obviamente que tem que discordar do Daniel e da Isabel Moreira e das outras 2 ou 3 pessoas que vão votar na Catarina Martins do PS. Como é óbvio. E eu acho que aqui Gouveia Melo foi um pouco longe demais, porque como tem noções muito pouco robustas da política portuguesa, acha que as pessoas que mais aparecem na televisão dizendo que são e representam a área do PS, representam mesmo a área do PS. Não é verdade. Isso não é verdade. Francisco, deixa-me só dar aqui direito de resposta ao Daniel. Tenho que dizer, para já, que o eleitorado do PS também não me parece que seja aquele que se identifica com Francisco Mendes da Silva. Portanto, seria nenhum de nós não é. o eleitorado do PS. Eu disse que não. Portanto, estamos os dois a fazer interpretações. Também sei que o eleitorado do PS não quer uma segunda volta, isso tenho a certeza, Luís Marcos Mendes, André Ventura, e está a contar com isso e a fazer contas a isso. Mas vale concentrar os votos em António José Seguro, sinceramente. Pronto, eu também percebo que a direita percebe que neste momento, como vale a pena ir baixando mais o candidato que está mais próximo de poder impedir essa segunda volta. Já percebemos que é o teu candidato. E se o Seguro estivesse mais à frente, provavelmente estaríamos a falar do Seguro. Agora, acho que estás redondamente enganado à forma como o eleitorado socialista em geral, sobretudo aquele que ainda resta, olha para o que foi o momento da Troika e para o que foi, por exemplo, é que não foi só abster-se num Orçamento de Estado, foi muito mais do que isso, como tu sabes, e não vou aqui recordar. Esse eleitorado já saiu de 2015. Há pessoas de direita e de esquerda que não saiu de 2015. A deputados do Partido Socialista que tentavam que leis que eram inconstitucionais tivessem verificação do Tribunal Constitucional. Deixa-me só dizer uma coisa. Eu sou o Gouveia Melo, não preciso... Quando andavam com Gouveia Melo no Andor, ainda Gouveia Melo estava nas antigas funções e era evidente que tinha ambições políticas, eu escrevi o que tinha a escrever e o que tinha a dizer sobre Gouveia Melo num texto que até se chamava A Farda. E, portanto, sobre esse assunto, eu estou a analisar o Gouveia Melo e o António José Seguro não se estavam a dirigir a mim, estavam-se a dirigir a um determinado tipo de eleitorado. E eu estava aqui a tentar traduzir qual é a eficácia ou não eficácia desse discurso. Sabendo que é certo, para a democracia há uma coisa que eu tenho a certeza que é mau, que a segunda volta seja entre um candidato do PSD e um candidato do Chega. Isso tenho a certeza que é péssimo para a nossa democracia. Francisco, queres responder? Preferes entre 2 autoritários? Para mim aqui é uma questão fundamental. Eu quero ter a certeza que provavelmente vamos ter 10 anos de governo de direita, seja do PSD ou seja outro, que na Presidência da República não está um mero prolongamento do governo. Francisco, queres responder ou vamos avançar? Vamos avançar para a greve geral. Vamos avançar, sim. Vamos avançar. É a primeira greve geral conjunta em mais de uma década, enfim, e 2 centrais sindicais. Agora também temos aqui uma questão inédita que são, por exemplo, os trabalhadores da aviação civil, até os pilotos vão fazer esta greve. Pode ser a maior greve geral dos últimos tempos, ou não? Francisco? Quer dizer, eu vou começar com uma banalidade, porque é preciso também desconstruí-la num certo sentido. A greve é um direito, é uma forma de luta perfeitamente legítima dos trabalhadores. A questão não está na legitimidade, a questão fundamental para mim está, neste momento, em dizer que é isso, é uma forma de luta, não é uma punição contra uma lei que já está aprovada e que possa já estar aprovada, porque não está, nem é uma retribuição, é uma arma. Logo, o que é que quero dizer com isto? Quero dizer que é uma arma que vai ser utilizada e que vamos ver qual é que é a sua eficácia, para efeitos de depois convencer o Governo a mudar o anteprojeto para uma coisa que seja mais palatável por parte dos trabalhadores e da oposição, e etc. Não acreditas que pressione o Governo a negociar mais? Sim, mas vai tudo depender, a sua eficácia vai depender de várias coisas. Em primeiro lugar, se redundar numa greve que é mais, essencialmente, da função pública,
ou seja, daqueles que não são afetados verdadeiramente pelas alterações, daqueles que têm o posto de trabalho sempre garantido, eu acho que o Governo sentirá que a greve foi uma espécie de flop e, portanto, não está muito digamos assim, em perigo, a lei não está propriamente, ou o anteprojeto não está propriamente em perigo. Por outro lado, se estender aos transportes públicos e for contraproducente para os próprios grevistas ou para os próprios interesses das centrais sindicais, porque coloca as pessoas contra os grevistas, enfim, também poderá ser medido pelo Governo como contraproducente e, nesse sentido, o Governo acha que pode ter o povo do seu lado. Mas não sei, vamos ver. Eu não tenho muita... vai tudo depender do poder que a rua tenha, mesmo que não seja na rua em si, não, muito bem. mas a rua como conceito político. E uma coisa que eu já disse aqui, mesmo para terminar, uma coisa que eu já disse da última vez que falámos deste tema, eu julgo que o poder que a rua mostrar também vai poder influenciar o partido à direita, que é sempre mais determinado e influenciado por ela, que é o Chega. E será o poder que o Chega a sentir que pode ou não ter por causa dessa rua que vai influenciar o Governo, porque precisará necessariamente do Chega para poder aprovar as leis. Daniel, pode ser contraproducente esta greve geral? Não, contraproducente não será, porque pior não fica, como tiririca. Mas há uma coisa, já há uma boa notícia, é que há 15 dias que não discutimos burcas, nem as coisas do André Ventura, e que estamos a discutir coisas importantes para o país. Não é por acaso que esta greve geral é a mais transversal do ponto de vista de pluralidade sindical, e não estou só a falar de CGTP ou GT. Quem conhece o mundo sindical percebe que nunca tivemos uma greve geral com esta abrangência do ponto de vista sindical, portanto quem conhece percebe o que é que são as implicações desta proposta. O banco individual, desde o banco individual, o regresso do banco individual de horas, que na realidade terá como consequência o fim do pagamento de horas extraordinárias. Para muitos trabalhadores é a toda a diferença ao fim do mês. A facilitação do despedimento sem justa causa e, na realidade, o despedimento coletivo poder servir para substituir imediatamente a contratação externa mais barata e sem direito. Até a uma vida inteira de precariedade no segundo país mais precário da Europa. Eu acho que isto dá, e são só 3 dos muitos assuntos que aqui existem. Apareceu, devo dizer, falando de demagogia, o Primeiro-Ministro apareceu tipo feirante em liquidação total, ou tipo Manuel João Vieira, que propõe vinho tinto na canalização, a dizer que queríamos ter 1.500, 1.600 de salário mínimo, 2.500 a 3.000 de salário médio. Acho que se houvesse mais um dia de greve geral, chegávamos aos 10.000 euros de salário médio daqui a 2 anos. Eu acho que basicamente a questão, aliás, aqui mais... Eu gostava para já que o Primeiro-Ministro explicasse como é que reduzir o poder negocial, isso é indiscutível que esta lei reduz, como é que reduzir o poder negocial dos trabalhadores pode resultar num aumento do salário dos trabalhadores, desafiar a lógica e desafiar a história. O Simplex, por exemplo, ou uma possível reforma da Justiça fariam muito mais pela competitividade das nossas empresas e da nossa economia do que qualquer reforma laboral até hoje fez, e qualquer empresário sabe isto. Não há aqui rigorosamente nada, ao contrário do que tem sido dito, que nos prepare para o futuro. Mesmo as horas de formação são reduzidas, a regulação das plataformas que tinha sido a preparação para uma nova realidade desaparece, e há aqui um debate mais complicado, que exigiria mais tempo, que tem a ver com a importância da contratação, da negociação coletiva. Este tipo de reformas que reduzem a força da negociação coletiva beneficiam empresas que apostam no trabalho precário e nos salários baixos para competir. E isto tem um efeito para a nossa economia, porque o efeito para a nossa economia é que quando beneficiamos este fator de concorrência, prejudicamos, desincentivamos as empresas que investem na organização, na tecnologia, na qualificação, ou seja, e mais, quando apostamos na precariedade, significa que não vai haver investimento na competência. Estamos a dar sinais errados. Estamos a dar todos os sinais errados. Não é por acaso que as empresas, ou seja, o que nós estamos
a contrariar a inovação, o esforço da inovação nas nossas empresas. Não é por acaso, e para terminar, que os países mais desenvolvidos têm muito robustas, ao contrário do que é dito, muito robusta contratação coletiva e negociação coletiva. O caso da Alemanha, por exemplo. É o caso da Alemanha, por exemplo, em que, aliás, os sindicatos até participam, os trabalhadores até estão nas administrações das maiores empresas. Daniel e Francisco, muito obrigado aos dois por terem estado connosco esta noite.